Muito bem, meus queridos alunos do cursinho José Bispo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar dando continuidade à sua programação nos estudos, não é isso? Mas nós estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, não é isso? Nesta semana, nesta data do dia 12 de maio, nós vamos refletir sobre a sociologia, tá certo? Então, sem muita delonga, na aula passada nós fazemos um apanhado sobre o que é a sociologia, tá certo? E me recordo, folheando aquilo que anotei na aula passada, recordo que nós falamos das filosofias primeiras, das primeiras teorias, para tentar entender as transformações ocorridas a partir do século XVIII, né? Transformações essas que vão se direcionar pelos campos da Revolução Industrial, que nós falamos, né? A Revolução Industrial alterou por completo o modo de vida da sociedade, né? Com o avanço, sobretudo, no mundo do trabalho, né? O avanço a passagem da manufatura, do trabalho manual para a maquinofatura, né? O trabalho com a utilização de máquinas, substituição da mão de obra humana, né? E isso, essas pequenas revoluções, essas pequenas transformações no seio da sociedade, analisadas a partir daquela época, né? Analisadas por alguns teóricos, como Herbert Spencer, Adam Smith, né? Escreveu uma obra importante, A Riqueza das Nações, né? Que vai, de certa forma, defender um ideal liberal, não é isso? Falando um pouco do individualismo, do mundo do trabalho, enfim. Ele foi um teórico muito importante, filósofo, e matemático britânico, né, que, que contribuiu para, com sua teoria, analisar aos poucos a sociedade que se transformava naquela época, né? Então, a sociologia inicial nada mais é de que esse olhar, essa teoria que é lançada para as transformações que ocorreram na sociedade europeia daquela época, né? Então, nós vamos aqui, as primeiras filosofias, retomando um pouco a aula passada, para a gente, então, continuar. As primeiras filosofias sociais não alcançaram o status de ciência, né? A sociologia em si se tornou ciência, sobretudo a partir das contribuições de Emile Durkheim, né? Que ele sistematizou e conferiu o seu estudo, a sua publicação conferiu à sociologia o status de ciência, tá certo? Então, as primeiras filosofias sociais não alcançaram, né? Que nós tratamos aqui delas, que é o evolucionismo social e o darwinismo social, né? Ambas essas teorias, elas referem-se às teorias antropológicas que foram e econômicas, né? Por exemplo, a teoria de Adam Smith, ela está relacionada à esfera econômica. Essas teorias, tanto antropológicas como econômicas, de desenvolvimento social, segundo as quais acredita, né? As teorias do evolucionismo e do darwinismo social, segundo as quais acredita que é, as sociedades têm início, né? A sociedade que tem o seu início em um estado, né? A sociedade teve início em um estado primitivo e gradualmente essa sociedade ela torna-se mais civilizada com o passar do tempo, né? Então, o que é que o darwinismo social, essa teoria do evolucionismo social, diz que a sociedade, se nós formos pegar, analisando a realidade da época, né? Os teóricos tinham razão, eles defendiam que a sociedade tal qual como ela estava, não era vista com bons olhos dentro dessas teorias, né? Porque
Para eles, as sociedades, com o tempo, se tornavam mais civilizadas, evoluíam, né? E aquelas sociedades que não evoluíam, né? Elas ficaram à mercê do tempo, né? Consideradas, então, aos olhos dessa teoria, como que atrasadas, tá certo? Então, nesse sentido, essas teorias, elas não vingaram, né? Elas não foram consideradas teorias científicas, elas são consideradas depois, posteriormente, de teorias pseudocientíficas, né? Mas nós analisamos que foi uma contribuição concernente à época, tá certo? Então, nós não descartamos, tá? Assim também como lá na filosofia nós passamos pelo período mitológico, né? E nem por isso ele deixa de ser favorável ao estudo da sociologia para a gente entender, tá certo? Então, tanto a teoria do evolucionismo social, né, e a do darwinismo social, elas foram consideradas depois como pseudociência. Porém, levamos a entender também que foram as primeiras tentativas de tentar entender as transformações ocorridas até então, né? Então, aí está no seu slide, a perspectiva do evolucionismo social ou cultural é classificar as culturas de acordo com seu desenvolvimento tecnológico, adotando como padrão de julgamento o modelo industrial, claro, da Europa, né? Então, quem não acompanhava o modelo da Europa naquela época, segundo essas teorias, estava fora da evolução, né? É como, obviamente, hoje, por exemplo, nós somos um país desenvolvido, mas se pega aí a África tem muita pobreza, tem muita... Quando eu fazia uma experiência missionária, tem gente lá que nunca nem ouviu falar de Jesus, né? É obrigado às igrejas mandarem missionários para poder tentar evangelizar, catequizar, como se fosse o Brasil na época da chegada dos portugueses, né? Então, o mundo ainda tem algumas partes que não evoluiu, algumas partes tem países como Cuba, como a Índia, né? E você vê a pobreza, ainda não tem saneamento básico ainda. Algumas imagens chegam para a gente, né? Aquela pobreza extrema. Esses dias, os jornais noticiavam que os corpos boiavam nos rios, né? Por conta da gravidade da pandemia do coronavírus lá, né? Enfim, então, naquele tempo já se tinha esse olhar, tipo, a sociedade evoluiu, e aí junto com ela a civilização também, o aspecto civilizador, né? E aí aquelas que não conseguiram evoluir, elas ficaram para trás. Então, essas primeiras teorias, elas não foram bem aceitas, e elas são consideradas de pseudo ciência, né? Pseudociência, porque não é a teoria propriamente dita, ok? Então, vamos adiante. Então, nós vamos aqui, aos poucos, compreendendo, viu, meus queridos alunos do cursinho JB, que essas primeiras teorias do evolucionismo e do darwinismo social tentaram formular, tanto do aspecto, ponto de vista cultural, político, econômico, uma análise para entendimento da sociedade, né? Obviamente, se você pega hoje um livro de sociologia do ensino médio, do volume único, né? Tem todo um conceito, né? Fala sobre o meio ambiente, fala a divisão do mundo do trabalho, né? Fala sobre o que é a sociologia, fala sobre a divisão social do trabalho, enfim, é uma coisa toda bem mais produzida, né? Ao longo de quase todos esses anos, pensadores se debruçaram para tentar entender a sociedade, tá certo? Então, essas teorias, elas não são válidas e, com certeza, posso se assegurar, com esses 10 anos ou mais de experiência, elas nunca estiveram lá na prova do Enem, tá certo? Então, vamos adiante. Então, para a gente chegar no coração da sociologia enquanto ciência, né, nós temos que fazer todo esse
percurso histórico, né? Desde lá do século XVIII, onde a razão e a liberdade foram essas molas propulsoras para poder sair do obscurantismo religioso, daquela forma de pensamento que não congrega muito, e dar este salto, né? Esse salto, tanto na liberdade, como também na questão de pensar um novo, pensar a sociedade de um modelo diferente, tá certo? E aí, querido aluno, querida aluna, de cheio, nós chegamos no surgimento da sociologia propriamente dita, né? E aí nós temos de cara, em primeira análise, o positivismo. Vamos entender o que é o positivismo? Então, está aí no teu slide. O positivismo pode ser considerado um conjunto de teorias políticas, atentar aí bem, políticas, científicas e sociais, que foi fortemente influenciada pelo otimismo em relação à razão e à ciência, que se difundia no século XIX, em torno da industrialização e do imperialismo europeu. Uma das características do positivismo é o cientificismo, ou culto à ciência, e a grande valorização da tecnologia, que é considerada o braço material da ciência, que permite realizar as ações necessárias para que o conhecimento se torne afetivo, tá certo, pessoal? Então, nós vamos aqui tentando entender aí que o positivismo é, é a primeira corrente, digamos assim, filosófica que vai se estruturar em torno do estudo da sociologia, tá certo? Então, esse conceito é bom que apreendamos, né? Não significa que você deve aprender para a vida, mas significa que você deve dar um certo entendimento sobre ele, né? Depois de passar o Enem, talvez ainda vocês tenham outro contato com ele na faculdade, em qualquer que seja os mais diversos cursos, né? E aí nós vamos entendendo que esse positivismo marca, assim, o início da sociologia, tá certo? O início da sociologia é advindo do movimento daí que pode ser considerado como esse conjunto de teorias políticas, científicas e sociais que influenciaram o pensamento no século XIX, tá certo? Então, esse positivismo aí, ele inauguralmente, ou quem lançou as bases foi Saint-Simon, né? Aí por volta de 1760, né? Que criticava as instituições sociais e a legitimidade do Estado por considerá-las uma ameaça à liberdade, né? É interessante que nesse período para cá, o liberalismo, todas essas políticas que foram desenvolvidas dentro do Estado, elas, dentro da nação, elas buscam uma forte independência do Estado com relação à autonomia, né? As políticas, elas todas tentaram, de certa forma, conciliar a autonomia racional, tá certo? Então, foi o positivismo só ganhou mesmo força com o francês também francês, Augusto Comte, tá certo? Augusto Comte formalizou as crenças positivas, né, numa obra chamada Ensaio de Filosofia Positiva. Perdão, ensaio não, troca a palavra ensaio por curso, né? O curso de Filosofia Positiva, né? No ano de 1848, tá certo? Então, nessa obra, nesse ensaio, nesse curso de Filosofia Positiva, que foi um livro escrito por Comte, né? Ele defendeu as linhas mestras de sua doutrina, né? Então, pessoal, esse período do positivismo, ele é muito marcado por duas palavrinhas
que são importantes. Razão, a racionalidade, né? Então, você pode pensar o que quiser, você é livre para produzir o conhecimento que você quiser, e além de produção e elaboração do seu conhecimento, racionalmente falando, na razão, na cachola aqui na cabeça, que é a fonte de todo conhecimento está aqui, você pode também expressar, porque você é livre, né? Então, aqui é uma coisa muito importante, a questão da liberdade, da racionalidade, e foi muito forte a partir do século XVIII, tá certo? Então, é nesse livro, o curso de filosofia positiva, que Comte vai lançar as linhas mestras de sua doutrina, né? Que não se resume à mera cientificidade, tá aí, né, no seu slide, mera cientificidade, mas engloba aspectos muito claros e objetivos, tá certo? Então, nesse sentido, nós vamos tendo aí a contribuição. Depois de Saint-Simon, nós temos aí Augusto Conte como sendo esse colaborador primordial, ou seja, de primeira análise, que vai lançar as bases aí da sociologia, tá certo? Então, segundo Comte, o positivismo, ele teria 7 adjetivos, que nós vamos ler mesmo aqui, para poder a gente dar continuidade, tá certo? Então, segundo ele, os adjetivos do positivismo é real, presta atenção, o positivismo é real, o positivismo é útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático, né? Então, são essas 7 características que Comte atribuiu ao positivismo, né? Como o positivismo tem caráter científico também, que está extremamente ligado à ciência, interessante que a gente pode aqui pegar 2 palavrinhas dessas 7, né? A palavra certo e a palavra preciso, né? É com esses dados fortemente levados a rigor que a ciência trabalha, né? Então, por isso, uma das características do positivismo é o cientificismo oculto à ciência, né? E a grande valorização da tecnologia, que é considerado o braço material da ciência, né? Então, além do cientificismo oculto à ciência, nós temos aí a tecnologia, né? Então, para Comte, a industrialização era vista como a forma superior de elaboração do trabalho e cumpriria finalidades que extrapolavam o domínio da economia, né? Pela tecnologia e pela industrialização, a humanidade poderia satisfazer as necessidades crescentes da humanidade, superar as desigualdades, acabar com a pobreza, reduzir o esforço de trabalho. O progresso industrial traria necessariamente progresso social, né? Então, preste atenção que essas palavras são fortes. Aqui era a visão futura, aqui nós estamos no ano de 1848, era a visão futura dos ideais do positivismo, né? Que, obviamente, estaria ligado à ciência, né? Então, o que o positivismo traria, né? O positivismo, pela tecnologia e pela industrialização, presta atenção, a humanidade poderia satisfazer as necessidades crescentes da humanidade, superar desigualdades, acabar com a pobreza, reduzir o esforço do trabalho, né? Aí eu pergunto a vocês, esses ideais propostos pelo positivismo, pelo cientificismo do positivismo, aconteceu? Superar desigualdades, acabar com a pobreza, reduzir o esforço do trabalho. O progresso industrial teria necessariamente progresso social, defendeu Comte, tá certo? Então, nós sabemos que, segundo Comte, todos esses ideais que foram propostos por ele, superar a pobreza, acabar com o esforço do trabalho, foram sonhos que
de certa forma, ainda não foram realizados por concreto, né? É claro que a substituição da mão de obra, né, pela máquina ocorreu e ocorreu muito desemprego, ocorreu uma série de problemas, fatores que talvez impacte de cheio no lar das pessoas, né, na realidade do lar da família, e a tecnologia, por outro lado, facilita a nossa vida, né? Mas ainda ela não foi capaz de reduzir por completo o esforço do trabalho, né? Tem gente que trabalha o dia todinho só olhando no computador. É um trabalho maneiro, mas com ele, quando ele tiver com 3 anos trabalhando o dia todinho só sentado, ele estará com sua coluna totalmente arrebentada, né? E outras várias formas de trabalho que, de certa forma, feitos demasiadamente ou com repetição, vai causar um estrago nas questões relacionadas ao físico do ser humano, né? Então, nós estamos aqui tentando entender que aquilo que foi proposto pelo positivismo não aconteceu, né? Então, mais na frente, com certeza, dentro desse percurso histórico e, e de contexto que nós estamos estudando na sociologia, certamente alguém vai falar que todo esse sonho idealizado por Comte não chegou a acontecer, tá certo? Então, o progresso social também não aconteceu. Aliás, fazendo uma digressão aqui, o tema da bandeira do Brasil é um tema ideal positivista, né? Está escrito na bandeira do nosso país, ordem e progresso, né? E Conte tinha esse ideal muito forte na sua filosofia. Estou procurando aqui uma frasezinha. Ah, tá aqui. Essa é a frase essa é a frase que deduz o pensamento positivista de Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Então, na nossa bandeira está escrito no meio dela, em letra cursiva, um ideal positivista, ordem e progresso, tá certo? Esse ideal foi baseado no positivismo francês de Augusto Comte, tá certo? Então, para entender a sociedade, Comte falou no seu curso de filosofia positiva sobre os 3 estados, né? E segundo Comte, a humanidade se desenvolveria em 3 estágios sucessivos que corresponderia ao nível de progresso do espírito, né? Então, entendendo a sociedade, Comte entendeu que para poder, veja só que tem ideais evolucionistas aí, do darwinismo e do evolucionismo social, né? Ele disse que para poder a humanidade se desenvolver, ela teve que passar por estágios sucessivos, né? Obviamente que tudo isso tem sua fundamentação, tem um pouco de compreensão, né? Que nós evoluímos, né? Desde da invenção da roda, do descobrimento do fogo, até o dia de hoje, né? Antigamente se andava a pé, hoje anda de carro. Veículos de tração animal dominaram no passado, hoje veículos motorizados, tá certo? Enfim, tudo está relacionado a esse progresso constante da sociedade. Conte teria razão. Então, analisando esses estados, Conte disse, né? Falou do primeiro estado, o estado teológico. As explicações sobre a realidade envolvem seres ou forças sobrenaturais,
como os deuses, né? Procura-se pelo porquê das coisas, busca da essência do absoluto. O mito e a religião dominam esse estado, né? Então, vocês assistiram a aula de filosofia comigo, algumas coisas têm íntima relação que, no princípio, a explicação se deu através do mito, né? E aí, até que aconteceu o desencantamento do universo, né? Quando esses mitos e aquelas histórias que ela colocada na cabeça das pessoas, ou dos povos e dos homens que naquela época desbravavam os mares, não serviu mais, né? Então a gente, quando é pequeno, é iludido com algumas conversas desse tipo. Ah, o lobisomem, a mula sem cabeça, o homem do saco. Quando tua razão adquire uma maturidade, você vai entender que aquilo era mentira ou era histórias contadas para te, te encher de medo, né? Às vezes você queria sair para a rua ou queria estar brincando muito do lado de fora e o adulto, aquele responsável por você, contava histórias que te deixavam com medo e você recuava, né? Então, todo esse período, segundo Conte, a humanidade viveu esse período, o período dos deuses, dos mitos, das histórias, né? Enfim, o mito e a religião dominou esse estado, ou dominaram, né? No segundo estado, nós temos o estado metafísico, está aqui, o estado metafísico, né? Nesse estado metafísico, inicia-se um caminho mais racional, atentar aí bem, um caminho mais racional de explicação, porém, ainda sem o rigor da ciência, né? Esse período mantém-se a busca abstrata pelo absoluto e pela essência da realidade. A filosofia assume o lugar da religião, mas também a abstração, né? Esse primeiro momento aqui, nós temos aí o caminho mais racional, aquele caminho lá que nós vamos estudar na filosofia, o caminho da arqué, né? Nós vamos sair do mundo mitológico, das cosmogonias, e nós vamos passar para as cosmologias, tá certo? Então, esse período aí também existe uma transição, é onde entra o estado metafísico, né? A explicação não é porque Deus criou, não foi Deus que criou, mas foi um fenômeno da natureza que existia em abundância que deu origem ao universo, né? Então, as explicações mudam, perdão, e o campo de e o objeto de estudo também muda, né? Nesse estado metafísico. O terceiro estado proposto por Conte de estágios sucessivos que corresponderiam ao nível de progresso do espírito seria o estado positivo, né? Então, a humanidade passou pelo estado teológico, passou pelo estado metafísico e ou possa ser que ela vá chegar no positivo ou ela já esteja no estado positivo ou científico, né? Então, nessa etapa final e definitiva, mas não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como. Por meio da descoberta e do estudo das leis naturais e das relações de causa e efeito, o estudo do particular substitui a busca abstrata pela essência. A ciência toma o lugar da religião e da filosofia, tá certo? Então, a ciência toma o lugar da religião e da filosofia. Então, neste contexto teórico, Comte desenvolve o termo física social, né? Física social, para explicar a área das ciências que se ocupa da sociedade, né? Então, a física social, segundo Comte, é a área da ciência que vai se ocupar sobre a sociedade, né? Então, nesse sentido, a expressão física social foi posteriormente substituída por sociologia,
o que se considera que é o primeiro uso da palavra, né? Então, o primeiro uso do termo sociologia, ele foi proposto aí pelo filósofo francês Auguste Comte, tá certo? Ele foi substituída pelo termo sociologia, no que se considera aí o estudo ou a física que vai estudar aí a sociedade, tá certo, pessoal? Então, é importante que vocês tenham aprendido ou observado todo esse processo de qual nós falamos, desde a aula passada de sociologia, que nós falamos nessa contextualização do surgimento da sociologia, que nós falamos das primeiras explicações que chamam as físicas sociais do século XIX, e agora já aprofundando mais detalhadamente na sociologia, que é essa parte que nós tratamos dessa aula, tá certo? Então, segundo a perspectiva de Augusto Comte, que é considerado por muitos o pai da sociologia, porque foi através da mudança de expressão física social para mudar, se chamar de sociologia, que pela primeira vez se chamou o termo sociologia, né? Então, foi através da contribuição dos seus escritos que se mudou o termo física social para sociologia. E aí é atribuído a ele esse primeiro nome ou a utilização do termo sociologia, tá certo? Porém, a crítica sociológica, uns dizem que o pai da sociologia não é Comte, sim Émile Durkheim. Nós vamos estudar sobre ele mais na frente, né? Porque Durkheim foi quem conferiu à sociologia o status de ciência, né? Então, nesse sentido, não vamos entender, porque o Enem não vai estar lá dizendo quem é o pai da sociologia, quem é o pai da filosofia, não. Essas perguntas é lá para o ensino fundamental, anos iniciais, tá bom? E que o descortinar pedagógico vai ser marcado pelo porquê isso, porquê aquilo, né? Aqui nós somos quase universitários, nós não vamos precisar de saber o porquê, e o Enem não vai estar lá perguntando quem é o pai da sociologia, ok? Então, todos esses pressupostos aí assinalam esse estudo científico da sociedade, tá certo? Isso é muito importante, ok? E nós vamos encerrar essa nossa aula aqui, nessa introdução do filósofo francês Auguste Comte, sociólogo francês Auguste Comte, que deu esse pontapé inicial aí do ponto de vista da sociologia vista pelo lado científico, né? Ou vista como ciência, ok? Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse nosso assunto da disciplina de sociologia, tá certo? E aí, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato. Eu acho que nós temos no grupo aí os alunos, o coordenador e o Matheus. Pega o número com o Matheus e pode enviar qualquer dúvida. Se não tiver dúvida, pode estar pedindo material. Esse que a gente está falando, algum outro que possa ser do seu interesse, né? Que nós estamos aqui para ajudar, tá certo? Tchau, tchau. Nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.